Muito bem, pessoal. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas para a nossa aula de DSV, em sistema de AR ainda. Agora é o segundo trimestre. Hoje é dia 29 de julho de 2021, são 13h, certo? Disciplina aqui do curso técnico em agropecuária do Instituto Federal Catarinense, Campus Santa Rosa do Sul. Nós, semana passada, começamos o conteúdo de pragas da agricultura. Então, nós fizemos um rápido apanhado, né, do conceito mais restrito de pragas, que é de que são animais que prejudicam a agricultura, e a gente fez um caminho, conversando um pouco sobre os vários animais que podem afetar a saúde das plantas, mas salientando que dentro do reino animal, o Filoartrópoda, que é o mais numeroso, é o que contém também o maior número de pragas. E dentro desse Filoartrópoda, tem uma classe que se destaca, uma classe de animais que se destaca por abranger, olha, a grande maioria das pragas que são preocupação na agricultura hoje, certo? É a classe dos insetos ou a classe hexápoda. Então, a partir daí, nós começamos a conversar mais especificamente sobre os insetos, algumas características específicas dos insetos, para começar a entendê-los, aprendê-los, para depois propor medidas, né, de proteção e controle das plantas com relação aos insetos. Então, no primeiro momento, a gente estudou características gerais dos insetos, nós vimos que eles têm 4 asas, né, 2 pares de asas, 6 pernas, 3 pares de pernas, e o corpo segmentado em cabeça, tórax e abdômen. E vimos ainda que nós temos 3 tipos de metabolismo que acontecem nos insetos. Um é bem pouco comum, que é o ametabolismo, acontece numa ordem específica, e na maioria dos outros grupos de insetos, ou as ordens, que como são divididas as classes, acontece o metabolismo completo ou o metabolismo incompleto, e foi esse ponto que nós chegamos a tratar semana passada, sendo que o metabolismo completo é aquele que tem 4 fases de vida, se divide em ovo, larva, pupa e em adulto, e o metabolismo incompleto, ele compõe 3 fases de vida, ovo, ninfa e adulto. E aí nós estudamos as diferenças, né, das fases jovens para a fase adulta. Então, a partir de hoje, a gente vai começar a estudar as ordens de inseto que têm mais importância na agricultura. Eu vou começar mostrando para vocês o que eu deixei à disposição no SIGA, o nosso material de apoio, nosso material de estudo. Tudo que nós vamos ver aqui também está no SIGA, pelo menos os slides, certo? Então, permitam-me apresentar, lembrando que vocês podem me interromper a qualquer momento aqui com dúvidas, perguntas. Bom, de qualquer forma, vocês podem aqui perguntar, tá? Então, vamos lá. O que tem no SIGA? No SIGA, na aula passada, né, que foi a primeira aula do segundo trimestre, então, deixamos para vocês o plano de AR2, deixamos a apostila de insetos de importância agrícola em 2 formatos, PDF e DOC. Por quê? Porque essa apostila, essa aqui é a apostila, ela tem espaços para vocês preencherem como material de estudo, como tarefa de estudo, preparatória para a prova. Né? Lembre-se que eu não vou exigir a apostila preenchida, a não ser em casos específicos de alunos que precisem recuperar a nota mais adiante, certo? Então, aqui estão as ordens, todas as ordens que tiverem pragas importantes, há um espaço para pesquisa, que nós vamos fazer dentro do possível, junto aqui no horário da aula, nós vamos pesquisar junto e vamos explicar para vocês como que vocês podem preencher estes campos aqui, nas ordens que englobam pragas da agricultura. Nós vamos ver aonde nós pesquisamos, nós vamos usar como base o site do Ministério da Agricultura, certo? E dali nós vamos pesquisar e preencher as pragas. Lembrando que isso aqui é só um exercício de fixação. As avaliações vão ser em forma de 2 provas, dividida a primeira em insetos mastigadores e a segunda prova, insetos sugadores. Então, a partir de hoje, nós vamos estudar as ordens de insetos, certo? Deixa eu mostrar para vocês o que mais tem lá no SIGA. Eu coloquei na data de hoje a proposta de a gente estudar a ordem odonata, a ordem blatódia e ortóptera. É uma proposta ousada, acho que a gente não vai conseguir chegar a estudar 3, mas se a gente estudar 2 já está bom. E eu deixei a sequência de slides aqui
chama DSV Insetos, é a sequência de slides que nós vamos usar todo o trimestre, não é só da aula de hoje. Aqui é o material completo do trimestre, tá? Todo o material do trimestre para estudo está colocado aqui nos 2 tópicos, tá? No tópico do dia 22 e no tópico do dia de hoje, dia 29. Então, daqui para frente, só vai ter os vídeos das aulas que nós vamos fazer, não tem mais necessidade, não vai ter mais material além desse para estudo e preparação da prova. Ok, pessoal? E, como eu vinha dizendo, hoje a gente pretende estudar pelo menos 2 ordens, tá? Eu preparei uma sequência e vou tentar seguir essa sequência aqui, nas nossas aulas. Como diz aqui na nossa apostila, nós vamos apresentar para vocês 14 ordens de insetos. Mas, quem de vocês já estudou, ou quem procurar informações fora da aula, vai ver que existem mais do que 14 ordens de insetos, né? Não é uma ciência exata, a biologia, vocês sabem, né? E, portanto, nem todos os autores têm uma concordância com relação ao número exato de ordens. Mas se vocês abrirem livros de biologia, ou mais especificamente de entomologia, que é a ciência de estudo dos insetos, vocês vão encontrar algo como 28 ou 29 ordens de insetos. Então, eu não trouxe para a gente estudar aqui todas as ordens. Eu separei 14, porque essas 14 envolvem as pragas, praticamente todas que a gente vai encontrar da classe insecta, ou seja, vocês como técnicos em agropecuária, quando se depararem com insetos, pragas na agricultura, é certeza que eles vão estar pertencendo a uma dessas ordens que a gente estudou. E nem todas as ordens que eu preparei e trouxe para a gente estudar compreendem pragas, mas foi importante a gente incluir algumas ordens que não são pragas, porque são insetos muito comuns aqui na nossa região, ou no Brasil como um todo. E é importante vocês conhecerem demais insetos que não sejam pragas, mas que estejam presentes na nossa região, até para a gente poder discernir, diferenciar o que é inseto praga e o que não é inseto praga, porque precisamos conhecer todos eles, certo? Então, esse é o desafio aqui do nosso trimestre, conhecer as pragas e conseguir diferenciar também aqueles insetos que parecem pragas, mas não são. Às vezes, inclusive, eles são úteis, e é o que nós vamos começar discutindo hoje, ok? Que tal? Vocês têm alguma pergunta? Ou podemos começar a estudar as ordens, então? Vamos adiante, né? Ninguém falou nada, né? Então, algumas questões aqui eu vou voltar mais adiante, tá? Quando sobrar tempo para a gente reforçar o conteúdo, e nós vamos começar estudando, então, conversando sobre essa ordem aqui, os odonatos, ou chamada ordem odonata, certo? É uma ordem bem interessante dentro aqui do mundo dos insetos, certo? E eu vou me reportar aqui aos principais termos que nós temos na apostila, tá? Então, quem tem a apostila em mãos vai ter também o que está escrito aqui nesse slide, tá? O primeiro, o significado da ordem, tá? A etimologia da palavra. Necessariamente, ela não quer dizer exatamente o significado, porque alguém batizou por alguma característica. Não quer dizer que seja uma fiel amostra da realidade desses animais, ok? Mas o que deu nome à ordem odonata foi a grande capacidade da mordida delas, né? Então, o odus significa dente, e gnata maxila. Então, o nome da ordem faz referência à grande capacidade de abocanhar, de morder, porque esses insetos então, têm um aparelho bucal mastigador. Vocês viram que nós vamos falar dos mastigadores agora na primeira parte aqui desse trimestre. Então, esta ordem compreende os insetos conhecidos por libélulas ou lavadeiras. São de corpo alongado, com 20 a 160 milímetros de comprimento. Tá? 160 milímetros seria até 16 centímetros. Então, tem algumas libélulas bastante grandes, tá? E esses insetos são paurometabólicos. Então, o que significa isso? Quantas fases de vida eles têm? As libélulas têm quantas fases de vida, se eu perguntar lá na prova? 3 ou 4, pessoal? Alguém dá um chute? Alguém lembra da aula passada? 3, muito bom, Júlia. Tem 3 fases, tá? Então, as libélulas são insetos, com esse tipo de metabolismo aqui. O paurometabolismo, de 3 fases, que é composto, né? Ovo,
ninfa e adulto. Então, quando a gente vê a libélula ali, é o inseto adulto. Pessoal, em alguns lugares, erroneamente, algumas pessoas mais leigas chamam esse inseto de cigarra, ok? A partir de hoje, vocês em agropecuária, técnicos e técnicas em agropecuária, não podem, né, não devem, claro, não vão repreender ninguém por chamar esse inseto de cigarra, mas vocês, a partir de hoje, não podem chamar esse inseto de cigarra porque você sabe o nome correto dele. Como é que chama? Libélula, certo? E também em algumas regiões do Brasil são chamadas de lavadeiras. Esse também é um termo aceito, tá? Então, preste atenção, são insetos anfibióticos. Então, a gente usa esse termo para não confundir com anfíbio, né? Porque anfíbio é uma classe de animais, né, vertebrados, que, tipo dos sapos, pererecas, salamandras, que tem uma fase de vida na água e uma fase terrestre. Então, a gente usou esse termo anfibiótico, porque as libélulas também têm essa característica, como os sapos, tá? A fase jovem é aquática. Então, a fase jovem desse inseto, a ninfa desse inseto, é aquática. É de cabeça muito grande, tomada por óleos compostos. O aparelho bucal é mastigador com mandíbulas fortes e robustas. Então, os odonatos voam muito bem. Claro, adultos, né? Porque você sabe que só os adultos têm asa. Algumas espécies atingem 80 km por hora. Esses insetos são predadores, eles são carnívoros, tanto na fase de ninfa como na fase adulta. Tá? Na fase de ninfa e na fase adulta, eles são carnívoros. Eles se alimentam de outros insetos, em geral, caçando as suas presas durante o voo. Na fase adulta, tá? Destroem indiferentemente insetos úteis e predadores. E na fase de ninfa, quando eles são aquáticos, eles comem lá girinos, alevinos, pequenos crustáceos, ou seja, animais marinhos animais aquáticos, não marinhos, aquáticos que também habitam lá o fundo de rios, lagoas, açudes, valos, o que quer que seja dentro da água. Estão acompanhando, pessoal? Então, antes de ir adiante, só pelo que a gente leu até agora, que é uma pergunta importante para o técnico responder. E eu quero que vocês me respondam. Esse inseto é praga na agricultura? Não. Muito bem, Ellen. Ellen é a minha líder. Se ele é carnívoro, ele não pode ser praga, porque por conceito praga, ele se alimenta da planta, tá, pessoal? Para ser praga, ele se alimenta da planta. Então, esse não se alimenta de plantas. Então, a primeira coisa que vocês têm que concluir é o seguinte: se um agricultor procurar vocês, porque a horta dele está cheio desses bichinhos voando por cima da horta, e ele vier procurar o técnico, a técnica, em busca de um controle químico, ele quer saber o nome de um veneno, de um agrotóxico, para passar nas libélulas, porque elas estão em grande quantidade sobre a sua lavoura, provavelmente destruindo alguma coisa. O que vocês dirão para este agricultor? Vão recomendar um veneno? Pode falar. Seriam as medidas necessárias para diminuir a propagação do inseto, mas que ele não é uma praga. Né? Isso, ele não é uma praga, então o agricultor não tem que se preocupar com ele. Pelo contrário, se ele está em grande número ali, é porque ele está encontrando presas naquele lugar. E talvez as presas sejam pragas da agricultura. Então, assim, potencialmente, ele pode ser até um inseto útil, ele está ali em grande quantidade na lavoura, porque ele está se alimentando de outros insetos. E esse outro inseto pode ser uma praga na agricultura. Mas então, vocês, de maneira nenhuma, vão recomendar nada com relação ao controle desse inseto. Ele é totalmente inofensivo para a agricultura. Então, a primeira informação que a gente passa para vocês é que, tá? É que as libélulas são inofensivas para a agricultura, elas são carnívoras, predadoras, atacam outros insetos. Talvez pudesse ser, uma grande população dessa, ser um problema, por exemplo, num apiário, porque elas podem se alimentar de abelhas, tá? Mas fora casos específicos como esse,
em termos de lavoura, elas não trazem nenhum prejuízo, podendo ser até insetos úteis. Vamos ver agora o seguinte, aqui o acasalamento delas, aqui um outro inseto adulto. Vamos ver o seguinte, aqui os olhos avantajados, o que ajuda ela a encontrar e capturar a presa. Vamos lá. Essa foto eu vou colocar na prova, então já tem aí uma pergunta de prova. Saem beneficiados aqueles que acompanham a aula ou que assistem pelo menos o vídeo da aula depois. Essa foto aparece numa questão de prova. Que bicho é esse, pessoal? É um pulgão? Um bom palpite, certo? Mas o que a gente não está vendo aqui é que ele está dentro da água, esse inseto. Laísa, parece o carrapato, mas tem uma diferença. O carrapato tem 8 pernas, e aqui nós temos 6. Então, gente, isso aí é uma libélula. Ok? É a libélula ninfa. É aquela que é aquática. Quando ela é ninfa, ela está assim, dentro da água. Ok? E ela captura as suas presas dentro da água. Pode falar, Renata. Alguém quer perguntar? João? Ok, pessoal? Então, isso aqui é uma ninfa de libélula, e essa é que se alimenta de alevinos, pequenos crustáceos, e também girinos, né? Qualquer animal aquático aí, ela pode estar se alimentando. Então, parece, verdade, um carrapato, mas aí o que diferencia é o número de pernas, e a gente, poucas pessoas viram esse animal até hoje, porque é muito comum a gente enxergar libélulas, né? Libélula a gente conhece e vê por aí toda hora, mas é pouco comum encontrar a forma jovem da libélula, porque ela está lá no fundo do valo, está lá no fundo do rio, está lá no fundo do açude, se alimentando e crescendo, até que ela sai ali para fazer a última troca de esqueleto, que é chamada de equidise, né? Ela vai fazer a última troca de esqueleto, e aí, então, as asas, que aqui são apenas protuberâncias, veja, aqui nesse ponto tem a protuberância das asas, elas estão em desenvolvimento, e apenas o inseto adulto vai ter as asas desenvolvidas e a capacidade de voar. Aqui de uma outra espécie, tá? Uma ninfa de libélula de uma outra espécie, também em último estágio antes de virar adulto, né? As asas já tem uma protuberância de asa aqui, na próxima troca de esqueleto, ela vai sair da água e vai passar a voar e, portanto, caçar suas presas voando, e não mais no fundo do rio, no fundo do valo. E uma característica que essas ninfas têm é que a mandíbula inferior, ela se projeta para fora, pegando de surpresa, então, as suas presas. Foi a partir da mandíbula móvel desses insetos que se inspirou aquela sequência de filmes, o Alien. Não sei se vocês já viram, o Alien também tem uma mandíbula extra que sai da boca, né, e esses animais, então, pegam de surpresa a sua presa. Semana que vem eu passo um videozinho para vocês delas pegando as suas presas. Semana que vem, tá? Semana que vem a gente assiste alguns vídeos. Algum comentário mais? Pergunta mais sobre essa ordem? Não, tá tranquilo, né? Fala, Douglas. Dizem que a velocidade com que ela move a mandíbula é mais rápida do que o piscar dos olhos. Eu acho que é isso mesmo. A gente vai ver um vídeo disso acontecendo. Eu fico devendo o vídeo para a aula da semana que vem, tá? Semana que vem a gente coloca uns vídeos do que a gente tiver visto até aquele momento. E aí nós vamos ver um vídeo feito dentro de um aquário, sob condições controladas, então, aonde a ninfa da libélula captura sua presa com muita velocidade. Eu diria que o Douglas está certo, sim. Eu não achei, nunca medi isso, mas é a velocidade de um piscar de olhos mesmo. E por isso que ela tem tanto sucesso ao capturar as suas presas. Vamos adiante. Tá? Então, aqui de novo, uma ninfa, né? E
Pronto, vamos para a próxima ordem. A ordem Blatódia, a ordem das baratas. Esses animais bastante conhecidos nossos, né? Porque a barata é um inseto extremamente associado à civilização humana, à sociedade humana ou ao ser humano. Pode falar? Alguém tem uma pergunta? Exato, Júlia. Sabe o que acontece? É assim, ó. Onde tem ser humano, tem barata. Então, nos iglus, lá no Polo Norte, aquele pessoal que vive nos iglus, certo? Lá tem barata dentro do iglu, junto com as pessoas. Onde o ser humano monta a sua casa, monta o seu abrigo, ali a barata consegue conviver junto, tá? Nas estações da Antártida, estações de pesquisa da Antártida, lá onde o ser humano monta seu acampamento, tal, a estação, tem barata também. Aonde o ser humano consegue viver, a barata vive junto. A barata também tem aparelho bucal mastigador. Eu vou ler o que consta na apostila lá com relação à ordem Blatódia, tá? Então, o que diz aí para nós? Eu vou ler junto, vocês têm essa apostila também. Os representantes desta ordem são as conhecidas baratas, são insetos de corpo ovalar deprimido, seu tamanho varia de alguns milímetros a quase 100 milímetros. 100 seria 10 centímetros, ok? Em geral, tem coloração parda ou negra, mas existem espécies coloridas. O desenvolvimento é por paurometabolia. Então, também por paurometabolia, até agora, as duas ordens que a gente conversou, são insetos que são paurometabólicos, ou seja, tem 3 fases de vida, o ovo, a ninfa e o adulto. A importância agrícola é insignificante, ou seja, praticamente as baratas não têm importância agrícola. Porém, como insetos domésticos, é bastante acentuada. As baratas vivem em locais escuros, como frestas e bueiros, nas cozinhas e onde há alimentos ou restos de comida. Podem causar danos consideráveis quando roem vestimentas, livros, etc. Além de impregnarem os locais onde se encontram com seu cheiro característico. Tem sido assinalada a possibilidade de serem transmissoras de diversos germes patológicos, visto entrar em contato com os alimentos e com esgoto, claro. Elas são suspeitas de serem transmissoras da tuberculose, hepatite e poliomielite. São hospedeiros intermediários de vários eumintos. O que são eumintos? São vermes intestinais. Então, é possível que o ser humano adquira vermes a partir do contato com um alimento que foi visitado por baratas, certo? Então, a gente pode pegar vermes por intermédio das baratas, à medida que elas também frequentam ali o nosso alimento, defecam ali e largam os seus fluidos, e ao se alimentar ali, a gente pode estar ingerindo ovos de eumintos, de vermes intestinais. Então, a gente viu que as baratas, elas têm mais importância doméstica do que como pragas, né? Mas, como são insetos muito comuns, todos nós já vimos uma barata, então, eu não podia deixar de fora do nosso estudo, certo? Até para deixar claro de que na agricultura elas não são pragas, porém tem essa associação muito forte com o ser humano. Aqui está o nome da barata mais difundida no mundo. O nome dela é bem adequado, é a Periplaneta americana. Peri é um prefixo que quer dizer perímetro e planeta, o nome já diz, ou seja, ela está em todo o perímetro do planeta. Isso é o que o nome científico dela já diz, tá? Ela é de origem americana, então ficou Periplaneta americana, é o nome científico dessa barata marronzinha que acompanha a gente praticamente em todo lugar. Ela está no campus ali, tem também, na casa da gente tem também, tá? Então, o ciclo de vida é paurometabólico, é o ovo, alguns estágios, né? O ovo, alguns estágios de ninfa até o adulto que passa a ter asas. Alguém tem alguma pergunta? Ô, professor, ela tem alguma importância ecológica? Eu diria que sim, né? Assim, porque eu diria a ordem como um todo, tá? A barata, essa associada ao ser humano, essa espécie em especial, Periplaneta americana, ela para o ser humano ela é muito danosa, né? Por aqueles aspectos que a gente leu ali, por transmitirem doenças e tal.
Mas eu não sei se vocês já viram o Douglas, que é muito interessado nesse tema, não sei se foi um dos vídeos que ele assistiu, tem lugares na China, eu já vi documentários, que eles usam as baratas como recicladoras de detritos. Elas têm uma capacidade muito grande de destruir restos, né? Restos principalmente orgânicos da atividade humana, e é uma capacidade de reciclar nutrientes. Então, na China, eles têm usinas de reciclagem de nutrientes, onde elas usam, onde eles usam, né, os chineses usam as baratas para acelerar o retorno de nutrientes em material orgânico para a natureza. Então, aí já há uma importância muito grande de uma capacidade que elas têm naturalmente e foi, tipo, controlada, administrada pelo homem. Eu diria o seguinte, todo ser vivo tem o direito de estar sobre o planeta, né? Não é porque o ser humano adquiriu consciência e tem uma inteligência acima da média, vamos dizer, entre aspas, e acaba dominando o planeta, que ele tem o direito de decretar que espécie deve ficar, que espécie não deve ficar, certo? Todos têm, vamos dizer, usando um dito popular, todos são filhos de Deus e todos têm direito de estar aqui, certo? Claro que nós temos que olhar do ponto de vista aqui da nossa disciplina, isso eu nem alertei vocês, mas eu acho que vocês sabem muito bem isso, porque já tem essa maturidade, nós, como técnicos em agropecuária, sim, temos que exercer nossa função e proteger os cultivos, tá? Mas muito cuidado, ninguém deu para nós a autorização, delegou para nós o direito de dizer quem é bom, quem é ruim, quem pode permanecer no planeta e quem não pode, tá? Nós não temos esse direito. Nós nos apoderamos disso e estamos destruindo as espécies e o planeta como um todo, mas não nos foi dado esse direito, tá? Então, a gente tem que também ter clareza de nós, como espécie humana, nos colocarmos no nosso lugar. Tá bom? Mas ótima intervenção da Júlia, muito boa pergunta, e com certeza, elas têm papel ecológico, sim, ok? Vamos adiante. Então, na verdade, o que é ovo, o que a gente chama de ovo de barata, não é bem um ovo, mas é uma câmara de ovos. Cada segmento que a gente vê aqui, cada divisãozinha, ó, na verdade, tem um ovo. Então, isso aqui é uma câmara de ovos chamada ooteca, com 2 os, ooteca. A ooteca de uma barata, tranquilamente, tem mais de 1 dúzia de ovos, e dali saem muitas baratinhas, certo? Então, um ovo, que a gente chama de ovo de barata, não é bem um ovo, mas é uma câmara com muitos ovos. Daí que é uma das características delas serem muito prolíficas, ou seja, deixarem muitos descendentes. Uma outra característica das baratas, a maioria delas, é que elas são canibais, certo? Então, as grandes comem as pequenas na falta de alimento. Por isso que a gente encontra as baratas vivendo em locais mais inusitados. Às vezes, tu tem uma caixa fechada, lacrada, que tu sabe que não há movimento, entrada e saída de animais, nem nutrientes, e às vezes tem lá uma população de baratas, e você se pergunta, como é que ela está vivendo aqui? E a resposta é canibalismo. Conforme a espécie de barata também muda a sua ooteca, né? Aqui vocês percebem que para a barata colocar um ovo ou uma ooteca, uma câmara de ovos, é um esforço grandíssimo. Aqui nós temos várias baratas, né, em vários estágios, ali uma câmara de ovos e ali as ninfas nascem clarinhas, branquinhas praticamente, e vão com o tempo escurecendo a quitina, né, que é o material do qual é feito o esqueleto delas. Lembrando que esses animais têm um esqueleto externo, ou chamado exoesqueleto. Então, são diferentes da gente porque o esqueleto é externo. Então, a forma de crescimento desses animais é rompendo o esqueleto antigo e conseguindo se expandir a partir de um novo esqueleto que é mais flexível e que vai adquirir consistência com o passar de alguns dias. Nem todas as baratas são marrons como aquela, então na natureza é muito comum encontrar, como essa aqui que eu fotografei, uma barata verdinha, né? Então a gente encontra baratas marrons, pretas, verdinhas, e como essa bem bonita, essa mais azulada, tá? Então é o seguinte, as baratas que a gente encontra na lavoura, e se der tudo certo, se essa epidemia aliviar logo em seguida, a gente puder ter as nossas aulas presenciais, já me comprometi com vocês que nós vamos ter
aulas mais práticas, e fatalmente a gente encontra no campo, dentro das plantações, baratas. Geralmente a gente encontra umas marronzinhas, né? Não tão bonitas como essa, mas podemos encontrar essa ou essa, tem aqui na região do campus. E essas baratas, então, pelo que nós estudamos, apesar de elas terem aparelho bucal mastigador e elas serem onívoras, ou seja, elas se alimentam tanto de material de origem vegetal como material de origem animal, elas não são caracterizadas pragas de nenhuma cultura. Geralmente elas estão ali se alimentando de material orgânico que está disponível, material orgânico em decomposição, e, portanto, nós não temos nenhuma barata classificada como praga na agricultura. Assim como na ordem anterior, as libélulas não são pragas na agricultura, então agora a ordem dos insetos achatados, as baratas, também nós podemos caracterizar essa informação de que elas não são pragas na agricultura. Então, o que nós vimos até agora, a ordem 1 e a ordem 2, são ordens de insetos que não são pragas na agricultura. Beleza, pessoal? Então, nós vamos para começar hoje, nós não vamos terminar hoje, semana que vem a gente continua, nós vamos falar da última ordem que a gente quer falar hoje, a terceira ordem da nossa sequência. Essa ordem, sim, é de animais que são pragas. Então, eu vou começar lendo aqui para vocês o material que tem na apostila sobre a ordem Orthoptera, a terceira ordem sobre a qual nós vamos estudar. E aqui, sim, uma ordem bastante importante do ponto de vista de pragas. Onde orto quer dizer reto e pteron, asa. Esse prefixo orto, vocês já ouviram falar em outras expressões do nosso dia a dia, como, por exemplo, o ortopedista, que é o médico dos ossos, né, responsável pela postura, pela posição correta, alinhamento correto dos ossos. Também vocês já ouviram falar em ortodontia, o ortodentista. Muitos de vocês talvez já tenham visitado e façam tratamento com um ortodentista. O que um ortodentista faz? Bota aparelho nos dentes para deixar eles alinhadinhos. Ellen Mota, boa pergunta. Ainda não, cigarrinha não. E sabe por quê? Boa pergunta, Ellen. Eu estou adorando que vocês participem, tá, pessoal? Porque nós vamos... Lembra que eu prometi que nós vamos estudar primeiro os insetos mastigadores. Até a primeira prova, gente, nós só vamos falar de insetos mastigadores. A prova é em setembro. Então, veja só, nós nem estamos em agosto ainda, tá, Ellen? E em setembro a gente vai fazer a prova de insetos mastigadores. E só depois dessa prova é que nós vamos falar da cigarrinha, porque eu já vou adiantando para vocês agora que a cigarrinha é picadora sugadora. Então, a cigarrinha é um inseto sugador. Vai ficar para a segunda parte do nosso trimestre, tá? Então, uma ótima pergunta tua. Ah, Douglas, diferença do grilo e do gafanhoto. Ótimo! Vamos chegar a ver hoje isso aqui. Vai dar tempo ainda, tá? Porque a gente vai gastar uns 10 minutinhos agora, nossos últimos minutinhos para falar. E, boa, vamos fazer o seguinte. A partir dessa pergunta do Douglas, vamos definir que pelo menos isto nós temos que sair daqui sabendo sobre essa ordem. Nenhum técnico mais vai confundir grilo com gafanhoto. Porque a maioria das pessoas que eu conheço usa tanto o termo grilo-gafanhoto e mistura tudo. O técnico não pode, o técnico tem que saber a diferença do grilo para o gafanhoto. E a partir de hoje, vocês vão saber diferenciar um grilo do gafanhoto. Beleza? E aí, respondendo a Ellen de novo, cigarrinha fica para depois, tá, Ellen? A cigarrinha não é da ordem Orthoptera. Então, o nome reto vem dessa linha mais ou menos reta, que alguém viu aqui, que as asas, quando estão fechadas, representam essa linha aqui, no dorso aqui do gafanhoto, e alguém deu o nome, então, de orto, tá? Então, nesta ordem tem gafanhoto, presta atenção, gafanhoto, esperança, grilo e paquinha. A paquinha também conhecida como grilotalpa, e ainda as chamadas taquarinhas. Esses insetos possuem o terceiro par de pernas do tipo saltatório, exceto quando as anteriores forem fossoriais. Isso nós vamos ver mais adiante. Quando a anterior for fossorial. Fossorial é uma pata cavadora.
é uma pata cavadora. O aparelho bucal é mastigador. Então, bom, isso não muda. As 3 ordens que a gente viu até agora tem aparelho bucal mastigador. Vocês viram, né? Já captaram que até o comecinho de setembro nós só vamos falar de insetos que têm aparelho bucal mastigador, tá? O desenvolvimento desses também é por paurometabolia. Então, todos que nós vimos até agora também são paurometabólicos, ou seja, tem 3 fases. Então, tem alguns ortópteros que produzem som, sendo os mais conhecidos aqueles produzidos pelos gafanhotos e grilos. Os cantos desses insetos são conseguidos por estridulação, ou seja, atritando uma parte do corpo contra a outra. Então, o som que os grilos fazem, que os gafanhotos fazem, o cri-cri do grilo, não é feito com a boca. Ele é feito esfregando as patas. Vocês vão ver aqueles espinhos que tem nas pernas, nós vamos ver em fotos, um contra o outro, como se fosse um violino, ou às vezes contra a asa. E esse som desse atrito é conhecido como estridulação. É um som obtido por atrito de partes do corpo, não é com a boca. Eles são de hábitos terrestres e fitófago. Muita atenção nessa expressão aqui, gente, ó. Fitófago. Fito quer dizer planta e fagos quer dizer comer. Então, esses animais se alimentam de plantas, tá? Então, aqui sim entra a preocupação com esses animais, porque são pragas, sim. Algumas espécies, pragas de gramíneas, hortaliças, café e eucalipto, praticamente tem gafanhoto e grilo e paquinha atacando qualquer planta importante. As plantas importantes, de importância agrícola, podem ser atacadas por paquinhas, por grilos e gafanhotos, principalmente. Há casos em que esperanças também atacam. As espécies migradoras podem formar as chamadas nuvens de gafanhotos, que, quando ocorrem, devastam qualquer espécie de planta, causando enormes prejuízos. Ano passado teve uma nuvem, né, de gafanhotos que atacou na Argentina e estava a todo momento ameaçando ingressar no Brasil e causar prejuízos no Brasil também, né? Mas aí ela se dissipou. Por sorte, não causou grandes prejuízos no Brasil, tá? Então, um pouquinho mais sobre a ordem Orthoptera. A gente vai continuar ela semana que vem, tá? Então, vamos lá, Douglas, para responder a pergunta do Douglas. Douglas, a diferença de um grilo para o gafanhoto é o tamanho da antena, tá? Acompanha aí. O gafanhoto tem uma antena curta. Ela é do tamanho da cabeça, ou um pouquinho menor, ou um pouquinho maior que a cabeça, tá? Douglas está acompanhando. Demais. A antena curta, do tamanho da cabeça, ou um pouquinho menor, ou um pouquinho maior, tá? Como nessa foto aqui. Vocês estão vendo o tamanho das antenas do gafanhoto? São antenas pequenas em relação ao corpo. É isso que define o que é um gafanhoto. Você olha para a antena, tá, pessoal? Ó, gafanhoto, é uma ninfa de gafanhoto, tá? Porque não tem asas ainda. Como é que eu sei que é um gafanhoto e não um grilo? Eu olho para o tamanho da antena. Gafanhotos, antena pequena. Aqui é uma esperança. A esperança, ela é totalmente diferente, porque ela mimetiza uma folha, né? Uma folha verde ou uma folha seca, então a asa fica parecendo uma folha. Mas veja que a esperança tem uma antena longa. E o grilo também tem antena longa, tá? O grilo, nós vamos ver foto na sequência, tem uma antena longa. Então, como é que diferencia esses insetos? O gafanhoto, antena curta. A esperança, a asa parece uma folha. Aqui está a esperança, é uma ninfa, né? Aqui a esperança, a mesma, a adulta, né? Parece uma folha, a asa. Aqui ela disfarçada. A estrutura corporal deles tem uma diferença, sumiu a pergunta que você fez, tá? Aqui, Douglas, um grilo, a foto, ela até cortou um pedaço da antena, mas você está vendo que a antena é bem comprida, bem longa a antena. Tá vendo, Douglas? Sim. Beleza, é isso a diferença do grilo para o gafanhoto, tá? O grilo tem antena comprida, a antena é do tamanho do corpo ou maior que o corpo. E o grilo, tá? O grilo tem antena longa, do tamanho do corpo ou maior do que o corpo.
E o gafanhoto tem antena curta, do tamanho da cabeça ou muito próximo do tamanho da cabeça. Então, a partir de agora, vocês, olhando para o inseto, vocês já sabem se ele é um grilo ou um gafanhoto. E a pergunta da Ellen é o adulto para a fase jovem, a ninfa. Simplesmente o seguinte, Ellen, aquilo que nós vimos semana passada, tá? A ninfa é menor, a ninfa não tem asas e a ninfa não tem aparelho reprodutor. Portanto, ela não coloca ovos. Essas são as diferenças em todos os casos da ninfa para o adulto. A ninfa nunca tem asas, ela vai ter asas quando for adulta. A ninfa é sempre menor, porque ela está em crescimento. E a ninfa não pode reproduzir, porque ela não tem aparelho reprodutor maduro, só quando for adulto. Tá? Aqui o grilo mais comum, o Grilus assimilis, a foto também está cortando a antena. Depois eu vou procurar uma foto no Google, tá? Para ficar bem claro, Douglas, e terminar de esclarecer isso. Aqui uma paquinha, certo, pessoal? Então, o quarto inseto desta ordem, a paquinha, muitos de vocês conhecem, é esse inseto que tem as patas fossoriais, essa pata cavadora aqui, ou perna cavadora, as pernas anteriores são cavadoras, porque esses insetos são subterrâneos, ok? Aqui Pode falar. A gente chama ela, aqui onde eu moro, a gente chama ela de cachorrinho da areia. Boa, cachorrinho da areia ou cachorrinho da terra também vale como nome, tá? Também vale. E ainda tem as taquarinhas, tá? Esses praticamente não são praga, porque são insetos mais raros, mas também se alimentam de plantas, mas nunca vêm em grande quantidade. Então, as taquarinhas são mais por curiosidade mesmo que a gente apresenta para vocês. Eu vou no Google agora, só para ilustrar um pouco melhor a pergunta muito boa que o Douglas fez, tá? O Grilus assimilis, vou procurar imagens dele, vamos ver aqui, então, ó. Olha, aqui está uma clássica, certo? Antena longa. Às vezes tu até encontra um com antena menor, porque a antena quebra. Às vezes a antena está quebrada, e isso pode enganar a pessoa, tá? Mas aqui uma fêmea, então, do grilo típica, ó. Vocês estão vendo que a antena é longa, do tamanho do corpo, tá? Por que eu sei que é fêmea? Porque ela tem essa estrutura aqui, que é o ovipositor. Ó, a fêmea tem o ovipositor, o macho não tem. Aquilo que parece um ferrão, uma agulha, tá? Só a fêmea tem porque ela usa para colocar os ovos no solo. Então, tá aqui, ó, tá? A imagem do grilo. Ó, aqui já é um gafanhoto, ó. Antena curta. Antena curta é um gafanhoto, antena longa, o grilo. Ok? Então, antena longa é o grilo. Antena curta, gafanhoto. Pessoal, nossa, 1h43, né? Nós não esgotamos ainda tudo que nós vamos falar sobre a ordem Orthoptera, porque vem aqui, ó, vejam, na apostila a gente vai agora pesquisar algumas pragas desta ordem, mas isso nós vamos fazer no comecinho da aula da semana que vem. Comecinho da aula da semana que vem, nós vamos pesquisar as pragas da ordem Orthoptera e vamos assistir alguns vídeos ainda que eu fiquei devendo para vocês sobre o que a gente estudou até agora e vamos avançar no estudo. Nós vamos para a ordem, para as ordens que vêm na sequência. Se eu não me engano, a ordem, vamos conferir lá, é a ordem Isóptera e depois a ordem Mantódia. Então, semana que vem, no mínimo, nós vamos ver a ordem dos cupins e os louva-a-Deus. Nós vamos estudar o louva-a-Deus, tem muita coisa interessante sobre o louva-a-Deus, inclusive para ver se eles são, vamos descobrir se eles são mortais, se eles são fatais, se eles são venenosos. Não percam a aula da semana que vem, ok? Sobre hoje, pessoal, quem gostaria de fazer ainda alguma pergunta, um comentário, uma opinião, uma crítica, uma sugestão? Está aberto o microfone. Silêncio. Então, vocês estão sem dúvidas. Nesse momento, nada mais a tratar? Legal, pessoal. Então, eu quero agradecer aqui a atenção de vocês, a companhia.
Peço que chamem os colegas que não vieram participar, vocês, principalmente os líderes de turma que estão aqui, chamem os colegas para a aula da semana que vem, certo? Porque a cobrança nesse trimestre vai ser por prova, tem que acompanhar o conteúdo, tem que estudar, tem que fazer os exercícios que a gente passar, senão teremos dificuldades, teremos problemas com a aprovação. Legal, pessoal? Desejo um bom final de semana, protejam-se do frio aí, e não esqueçam de participar semana que vem. Um abraço, continuem se cuidando, um beijo no coração, tudo de bom para vocês. Até semana que vem. Bom final de semana aí, pessoal. Valeu.